Fala, gente boa, sejam bem-vindos ao canal Tudo é Física. Eu me chamo José Lopes. Hoje nós resolveremos a prova da OBA 2016, nível 3, que contempla o Fundamental 2, né, séries do 6º ao 9º ano. Já de antemão eu peço que, se você quiser dar força no nosso trabalho, que se inscreva no canal. Se gostar do vídeo, dê um like, compartilhe, ajude a divulgar nosso trabalho. Aqui nós vamos começar a questão número 1. Abaixo estão os planetas do Sistema Solar em escala correta de volume. Escreva os nomes nas linhas pontilhadas. Então nós temos aí alguns planetas. Bem, os planetas mais conhecidos, você já pode colocar lá logo, né? Ó, Saturno, que é o planeta que tem os seus belos anéis. Júpiter, maior planeta do Sistema Solar. Júpiter. O menor planeta, Mercúrio. O segundo menor planeta, Marte. O terceiro menor planeta, que é mais próximo do tamanho da Terra, é Vênus. Esse aqui mais clarinho é Urano. E este outro, Netuno. Então aqui é só conhecimento de planetas, o seu formato, a sua cor, o seu tamanho aproximado. Dá para fazer tranquilamente essa questão número 1. Vamos para a questão de número 2. O planeta Terra é o mais bem estudado de todos. Ao lado tem um tradicional modelo dele montado em um suporte. Pergunta 2A. Escreva sobre a figura ao lado onde está o polo geográfico norte, PGN, e o polo geográfico sul, PGS, e faça uma seta indicando onde eles estão. Aqui você tem que ter cuidado. O polo norte geográfico, na parte de cima, não é nesse ponto, e sim neste. O planeta Terra, o seu eixo, ele é inclinado. Ok? Então, você coloca a setinha apontando bem para o PGN, Polo Geográfico Norte. E aqui o Polo Geográfico Sul. Não adianta apontar aqui e aqui. O eixo geográfico é inclinado. Letra B. Desenhe sobre a figura ao lado o eixo de rotação da Terra. Faça uma reta contínua para o eixo de rotação da Terra e para o equador terrestre faça uma reta pontilhada. Então aqui tem que ser uma reta contínua, o eixo de rotação da Terra e o equador com uma pontilhada. Uma coisa mais ou menos assim. Na questão 3, sobre o globo terrestre mostrado na questão 2, tem duas linhas paralelas ao equador terrestre, sobre as quais está escrito Trópico de Câncer numa e Trópico de Capricórnio na outra. A respeito dessas linhas, escreva certo ou errado nas afirmações abaixo. O Trópico de Capricórnio fica no hemisfério sul. Certo. O Trópico de Capricórnio ele fica mais ou menos aqui. E aqui o de Câncer. Então, a questão 3, a primeira afirmação é correta. Hemisfério sul, Trópico de Capricórnio. O Trópico de Câncer é a máxima latitude ao norte em que o Sol fica a pino. Também é correto. Latitude, essas linhas aqui paralelas à linha do Equador. O Trópico de Câncer é o máximo ponto onde o Sol já fica a pino. A partir do Trópico de Câncer, passando o Trópico de Câncer,
Não, chegando próximo do polo geográfico norte, não tem mais como o Sol ficar a pino. Mesma coisa é o Trópico de Capricórnio, aqui no hemisfério sul. É a máxima latitude também para que o Sol fique a pino. Entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, o Sol pode passar a pino. Exatamente. Aqui nessas regiões, que é a região tropical da Terra, o Sol pode ficar a pino, ou seja, ficar sobre as nossas cabeças, né, entre aspas. Esse é o Sol a pino. Então aqui é certo. Fora da região intertropical, ou seja, entre os trópicos, o Sol nunca é visto. Errado. O Sol não é visto a pino, mas ele é visto. Certo? Então é certo, 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 errado. Questão 4. Ao lado tem uma sequência de fotos de um eclipse solar quase total, também chamado de eclipse anular. Coloque um X na afirmação correta. A Lua está passando na sombra da Terra. Se assim for, seria um eclipse lunar e não solar. A Lua está passando na frente do Sol. Certo. Eclipses solares, eles acontecem quando a Lua passa na frente do Sol. Nós temos o eclipse solar. Questão bem simples, questão número 4. Questão número 5. O ano tem 365 dias, mas 2016 tem um dia a mais, ou seja, é um ano bissexto. Isso é necessário porque a duração do ano é de aproximadamente 365,25 dias. Ou seja, em cada ano de 365 dias, falta 0,25 dia ou um quarto de dia. Responda as perguntas. Quantos dias tem um ano 2016? Se ele é um ano bissexto, 366. Um dia a mais. Em quantos anos a soma das faltas de cada ano completa um dia? Em 4 anos. Por isso que o ano bissexto ocorre a cada 4 anos. Quando será o próximo bissexto? Essa prova aqui foi em 2016. Próximo bissexto, 2020. Coloca-se mais 4 anos. 2020. Quando foi o último ano bissexto? 4 anos antes. 2012. Em que mês se adiciona o dia extra do ano bissexto? Em fevereiro. Normalmente, fevereiro tem 28 dias. No ano bissexto, ganha um dia, fica com 29. Questão de número 4. Questão de número 6. A figura abaixo mostra uma parte do céu, tal como é visto no início da noite, no final de março. As bolinhas pretas são estrelas, e quanto maior a bolinha, mais brilhante é a estrela. As linhas delimitam áreas no céu, que chamamos de constelações. Tudo que está na direção daquela área pertence àquela constelação. Então vamos aqui para o item 6A. Faça um X ocupando toda a área da constelação do Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul, as estrelas formam a imagem de uma cruz, está aqui, Cruzeiro do Sul. E a constelação do Cruzeiro do Sul é toda essa área aqui, ó. Essa figura plana. Então você vai marcar um X em toda. Não adianta marcar um X pequeno, tem que ser um X para toda a área da constelação. 6B. Escreva 1 sobre Sírius, a estrela mais brilhante de todo o céu. A questão diz que quanto maior a bolinha preta, que representa estrelas, mais brilhante a estrela é. Se a Sírius é a estrela mais brilhante, eu vou escrever 1 sobre a estrela que está representada pela bolinha maior. Então é essa aqui. Essa é Sírius. 6C. Escreva 2 sobre Canopus, a segunda estrela mais brilhante. A maior bolinha é essa. 6D. Escreva 3 sobre Mintaka, a estrela menos brilhante das Três Marias. Três Marias é o cinturão do Órion. 3 estrelas assim, em linha, colineares, que estão na mesma reta.
Nós temos aqui as 3 estrelas. A menos brilhante é essa de cá, essa terceira aqui, menorzinha. Desenhe uma seta para indicar exatamente qual é a estrela 1, 2 e 3. Então tem que desenhar aqui a setinha para não ter dúvidas. Para não ter dúvidas qual estrela você está marcando. Então essa é a questão de número 6. Questão de número 7. A sonda espacial Novos Horizontes, da NASA, depois de quase 10 anos de viagem interplanetária, foi a primeira espaçonave a sobrevoar Plutão, em 14 de julho de 2015, e a fotografar suas luas, Caronte, Nix, Hydra, Cérbero e Estige. Coloque um X debaixo da foto de Plutão e Y debaixo da foto da Lua Caronte. Então a figura não está muito boa, mas já dá para ver que esse não é, que é Saturno. Planeta, aqui é a Lua, o avião passando na frente da Lua. E aqui é Júpiter, figura bem característica de Júpiter. A figura está ruim, mas aqui é uma imagem característica de Plutão, com essa mancha aqui. Então, X, e obviamente a outra figura vai ser a Lua de Plutão. Então marca Y nessa última figura. A questão 8 vai exigir uma boa leitura, uma boa interpretação de texto, porque o texto é um pouco longo. Para que os foguetes levem pessoas ou satélites de até 5.000 kg ao espaço, região além da atmosfera, precisam atravessar a atmosfera, camada de 100 km, a qual oferece muito atrito, e ainda precisam atingir a velocidade de 27.000 km por hora. Para tanto, usam 450.000 kg de propelente, combustível mais oxidante. No lançamento, tem 500.000 kg de massa total inicial, que é o propelente, mais satélites, mais estruturas, e a altura aproximada de um prédio de 20 andares. Para não levar peso inútil ao espaço, o foguete é feito em 2 estágios, 2 tanques com um motor em cada tanque. Quando acaba o primeiro tanque, ele e seu motor são ejetados e caem no mar, conforme ilustra a figura ao lado. Quando termina a atmosfera, também a coifa é ejetada para o foguete ficar ainda mais leve. O segundo estágio, finalmente, consegue atingir a velocidade de 27.000 km por hora e então ejeta o satélite que entra em órbita. O segundo estágio também fica em órbita e é chamado de lixo espacial. Então a pergunta número 8. Baseado nas informações e figura acima, marque verdadeiro ou falso em cada uma das seguintes afirmações. A coifa que protege o satélite do atrito com a atmosfera terrestre é descartada quando o foguete se encontra dentro da atmosfera terrestre. A resposta é falsa. A coifa é ejetada depois que ele atravessa a atmosfera. Só ler o texto lá novamente que você vai ver isso. Se o andar de um prédio tem 3 metros de altura, o foguete tem 75 metros, o foguete equivale a 20 andares. 20 vezes 3 metros, 60 metros. E não 75, também é falso. O tanque vazio do motor do segundo estágio vira lixo espacial. Exatamente aqui no final do texto, o segundo estágio também fica em órbita e é chamado de... fica sendo também lixo espacial. O tanque do segundo estágio. O segundo estágio todo, ele é lixo espacial. Então é verdadeiro. A massa do satélite representa 10% da massa total inicial. Veja que no início da questão ele diz que o satélite mais as pessoas até 5.000 kg. Então, os satélites é menos do que 5.000 kg. Como a massa total do foguete é 500.000 e o satélite ele tem massa menor do que 5.000, então é menos de 10%. Porque 10% de 500.000, 10% de 500.000 seria 50.000. Só que 5.000 é o satélite com as pessoas, então não é 10%, é bem menor do que 10%. Então aqui é falso. O foguete tem estágios para chegar leve ao espaço. Sim, é o que o texto diz. São esses 2 estágios para que não leve peso inútil ao espaço.
Então essa foi a questão número 8. A questão 9. Em 2016 ocorrerão os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Satélites geoestacionários transmitirão as imagens dos Jogos para o Brasil e para o mundo. Esses satélites estão situados a 35.800 quilômetros acima da superfície terrestre e giram em torno da Terra com a mesma velocidade com que o nosso planeta gira em torno do seu eixo. Tudo se passa como se esses satélites permanecessem estacionados sobre a Terra. Pergunta 9. A solenidade de abertura será no Rio de Janeiro. Ponto A, na figura ao lado e transmitida para Tóquio. Ponto B, e Mogadíscio. Ponto C. A transmissão via satélite entre Rio de Janeiro e Tóquio ocorre da seguinte forma. O sinal é transmitido de A para o satélite S1, de A para o satélite S1, deste para o satélite 2, que finalmente transmite para Tóquio, conforme mostram as linhas tracejadas na figura ao lado. Utilizando esse exemplo, represente na mesma figura qual o caminho percorrido pelo sinal para ir do Rio de Janeiro até Mogadíscio, utilizando só 2 satélites. Então, o Rio de Janeiro é ponto A, Mogadíscio é ponto C. Como deve-se utilizar apenas 2 satélites, esse vai ser o caminho. Satélite 1, em seguida satélite 2 e por fim Mogadíscio. Questão 9b. Conforme ilustrado na figura acima, com 3 satélites corretamente estacionados, é possível cobrir todo o globo terrestre. Sabendo que os satélites geoestacionários estão situados na latitude 0, está aqui, ó, essa linha horizontal, que é o equador terrestre, escreva XS1, XS2 e XS3 na figura ao lado, onde estão os satélites, sabendo que o satélite S1 está na latitude 60 graus a oeste, está situado a 60 graus a oeste de longitude, e o satélite S2 a 179 graus a leste, e o satélite S3 a 60 graus a leste de longitude. Então vamos lá, todos estão aqui na linha do Equador, 0 grau de latitude, mas nós temos a longitude, que são essas linhas verticais. O satélite S1, 60 graus. Então nós temos aqui o 0 longitude, 60 graus a oeste, para a direita leste, para a esquerda oeste, 30, 60, sobre o Equador. Então, XS1, mais ou menos aqui. O S2 a 179 graus leste, 180, então um pouquinho antes do 180, é mais ou menos nessa posição aqui. XS2. E o S3 a 60 graus leste, 60 graus, XS3. Todos estão na linha do Equador, na latitude 0. E finalmente, questão 10. O portal Monitoramento de Queimadas e Incêndios por Satélite em Tempo Quase Real, desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, faz o monitoramento de focos de queimadas e de incêndios florestais, detectados por imagens de satélites de todo o território nacional, incluindo as regiões do Cerrado e da Amazônia. Os dados são atualizados a cada 3 horas. Os dados gerados são distribuídos para o público em geral por meio da internet. O combate às queimadas é de responsabilidade de outros órgãos governamentais, para os quais o INPE disponibiliza seus dados. Escreva falso ou verdadeiro na frente das afirmações abaixo. O uso de imagens de satélite é conveniente para monitorar grandes biomas, como o Cerrado e a Amazônia, que possuem grandes extensões territoriais. Verdadeiro. Os focos de queimadas são identificados a partir de imagens obtidas por satélites. Verdadeiro, é isso que o texto está dizendo. As informações disponibilizadas no portal do INPE são atualizadas 8 vezes por dia. Se são atualizadas a cada 3 horas, e um dia tem 24 horas, 24 por 3, 8 vezes por dia. Verdadeiro. Os satélites contribuem para o controle das queimadas, sim, que através do monitoramento dos satélites, os órgãos governamentais podem saber onde estão as queimadas e cuidar para debelar o fogo, digamos assim.
O combate às queimadas é de responsabilidade do INPE? Não, é de responsabilidade de outros órgãos governamentais. O INPE ele monitora, né, e avisa esses outros órgãos. Então aqui é falso. Ok? Então aqui terminamos essa prova. OBA 2016, nível 3. Obrigado por sua visita. Aguardo você nos próximos vídeos. Até lá, bons estudos.